Olá, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 18 do curso de Cálculo Vetorial e Tensorial. Nós vamos falar um pouquinho sobre contração, produto direto e pseudotensores. Bom, contração, você já viu contração no caso do produto escalar entre dois vetores. Eu vou usar vetores agora em negrito aqui, porque não vou mais pôr a flechinha em cima, porque a gente vai começar a ter mais objetos complicados, né, como tensores, né? Então eu vou passar a usar a notação do negrito, tá? Okay. Então, dado dois vetores aqui, a gente pode somar sobre os índices, né? Um parzinho de índices mudos aqui, e isso dá um escalar, na verdade, um invariante até, né? Porque, por exemplo, num sistema de coordenadas x', onde A e B tem componentes, então, A' e B', se você faz essa soma, né, sobre o par de índices mudos, essa soma tem o mesmo resultado que no sistema sem linha. Ok? Veja como é que a gente mostra isso. Usa a lei de transformação. Aqui no caso eu estou usando um vetor covariante, né, com um vetor contravariante, certo? Então, o A' componente I se transforma então com o del x' embaixo, e aqui del xj a j, né? Tem a convenção da soma que a gente está usando aqui, tá? E semelhante aqui, né, de maneira semelhante para o B'. O B', então, como ele tem um índice contravariante, ele vai ter uma transformação aqui associada com esse índice contravariante, então del x' e aqui embaixo del xk soma aqui, né? Tá? Então cada um tem a sua lei de transformação. Esses objetos aqui estão sendo somados, mas eles são simplesmente números. Eu posso escrevê-los da ordem que eu quiser, certo? Então eles estão só multiplicando uns aos outros aqui. Eu posso transformar, né? Eu posso puxar, desculpa. Eu posso copiar esse termo aqui e colocar do lado do outro. Então a gente vê o seguinte, que o índice mudo, né, acaba dando essa soma aqui, que é nada mais do que a regra da cadeia. Então, mnemonicamente, você vai pensar assim, eu corto aqui, e eu fico com del xj, del xk. Mas isso aqui é simplesmente delta de Kronecker, né? Porque são as derivadas no mesmo sistema de coordenadas, tá? Então imagine, por exemplo, del x1 com del x1 dá 1, del x1 com del x2 dá 0. Então isso é um delta de Kronecker. Se isso é um delta de Kronecker, isso aqui está sendo somado também, o j vira k, ou k vira j, então isso volta a ser o produto escalar no outro sistema de coordenadas. Aliás, em qualquer sistema de coordenadas vai ser sempre o mesmo número, certo? Okay? Então esse processo aqui já é o que a gente chama de contração. A generalização disso é que para qualquer dois, né, índices, qualquer par de índices, você pode fazer essa contração. Você pode deixar os dois iguais, certo? Você pode igualar os dois, por exemplo, I e J. Aqui nesse exemplo aqui, ó, eu vou pegar o I e o J, eu vou escrever I e vou somar, né? Nesse exemplo aqui, isso na verdade dá o traço. O traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Esse sujeito aqui a gente já viu, um tensor com dois índices aqui, é nada mais do que uma matriz. Você pode pensar nele como uma matriz, tá? E o traço é invariante sobre as transformações de coordenadas. Okay? Como é que a gente vê isso? Então, por exemplo, eu calculo o traço num sistema com linhas.
né? Então, eu vou fazer o quê? A transformação nesses dois índices, tá? Só que os dois índices são iguais, tá contraído isso aqui, sim? Está somado sobre a diagonal principal, por exemplo, é o B11 mais o B22 mais o B33 no exemplo tridimensional. De novo a gente tem aqui, eu estou fazendo mais rápido, né? De novo a gente tem a regra da cadeia, essas duas derivadas aqui, você pode pensar mnemonicamente aqui que eu cortei, né? Certo? Cálculo de físico. Obtenho de novo ΔXK, ΔXJ, ou seja, eu tenho delta de KJ, eu tenho de novo o traço. Tá? Então o traço num sistema de coordenadas é igual ao traço em outro sistema de coordenadas e assim por diante. Tá? Então isso novamente dá um traço. Na verdade esse método sempre diminui a ordem de um tensor, você subtrai a ordem do tensor um índice contravariante e um índice covariante. Então ele diminui de 1 a ordem de um tensor qualquer. Tá? Okay? Nesse caso aqui ele já era 1, né? Esse tensor misto já era do tipo 1. Então na hora que você subtrai, você obtém 0,0 que é um escalar. Tá? Okay? Então esse é o processo aí de contração. Então se fosse, sei lá, 3,2 ia ficar 2,1. Se fosse 5,5 ia ficar 4,4 e assim por diante. Okay? Você pode fazer mais de uma contração no mesmo tensor. Sim. Por exemplo, um tensor com 4 índices, você pode contrair 2 a 2. Então ele vira um escalar, por exemplo. Ou só 2 e ele vira um tensor de ordem 2. Tá? Ok. Então, essa operação ela diminui a ordem do tensor. A pergunta que vem à mente é: será que tem uma operação que aumenta a ordem do tensor? E a resposta é sim. A operação é chamada de produto direto. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar, de novo, um vetor covariante e um vetor contravariante. Se eu for multiplicando, né, termo a termo, aí, componente a componente, ou seja, aqui daria 3, no espaço tridimensional, 3 componentes de um, 3 componentes do outro, a gente obtém, na verdade, 9 componentes nessa forma aqui, ó, A, I, B, J. Okay? Isso, na verdade, é automaticamente uma matriz. Né? Isso é nada mais que um tensor de ordem 1. Tá? Bom, tem que provar isso. Ele tem que satisfazer a lei de transformação apropriada. Né? Então, eu tenho que fazer a transformação para o A', para o B', cada um deles tem uma transformação. Aqui eu pus entre parênteses, que é para mostrar que esse objeto aqui se transforma como um objeto com 2 índices aqui. Sim. Então eu faço a transformação para o A, faço a transformação para o B, novamente eu estou indo mais rápido. Né? Novamente isso são só números, eles estão só se multiplicando, eles comutam. Certo? Eu posso pôr os dois juntos aqui e você vê que essa é exatamente a lei de transformação num objeto de índices, por exemplo, KL, aqui de um tensor. Né? Eu podia chamar isso aqui, sei lá, C de KL. Tá? Aqui embaixo eu faço esse exemplo. Então, dado, por exemplo, um tensor de ordem 1, né, um índice contravariante e um índice covariante, e o outro 2 vezes contravariante e nenhum covariante, você obtém um objeto que tem 3 índices contravariante e um covariante. Tá? Eu vou deixar para você demonstrar que a lei de transformação, lógico, né, é idêntica à linha de cima aqui, mas a lei de transformação desse objeto aqui é a mesma de um objeto, né, a mesma de um tensor 3,1. Tá? Outra pergunta que vem à mente então todo, né, eu vou usar esse exemplo aqui, todo tensor de ordem 3,1 é um produto, né, de um 1 com 2, 0, e a resposta é não. Tá? Okay? Do mesmo jeito, por exemplo, um tensor de ordem 1 é sempre um produto de um vetor covariante, um vetor contravariante? Também não. Tá? Eles servem de base para eu escrever um tensor geral desse tipo, mas eles não são a única maneira de se escrever. Um tensor, por exemplo, de ordem 1, ele não é unicamente escrito como um A, I, B, J. Tá?
Okay? Você pode pensar nisso, por exemplo, lembra em mecânica quântica? Mecânica quântica você usa soluções do tipo produto, né? Você usa soluções separáveis. Aquilo não é a resposta mais geral, quando você faz método de separação de variáveis. Sim? Mesma coisa aqui. Mas a combinação linear deles, sim, é uma expressão geral. Tá? Então, um tensor 3,1 pode ser escrito sim como uma combinação linear de 1, 1, 2, 0. Tá? Mas é uma combinação linear, não é simplesmente um único termo na soma. Tudo bem? Você vai ver isso nos exercícios. Tá? Outra coisa que você podia pensar, e se eu puser, né, você usou, por exemplo, um vetor covariante aqui, para aumentar de uma unidade. E se eu puser, ao invés do vetor covariante, como a gente já viu, tem um outro cara que é o protótipo dos covariantes aí, se eu pegar o nabla, né, os componentes do gradiente, por exemplo, né? Será que se eu tomar o gradiente de um tensor, ele vai ser um tensor de ordem uma unidade maior aqui no índice covariante? E a resposta é nem sempre. Ok? Depende. A resposta certa é essa. É que ele só vai ser se a lei de transformação, né, esses del, aqui, deixa eu voltar, esses del xk, del x' i, por exemplo, se esses coeficientes da transformação forem constantes. Tá? Por quê? Porque a hora que você vai transformar esse objeto, se você tiver uma derivada aqui fora, tá? Então, um tensor, por exemplo, de ordem 0n, será que ele vira um tensor de ordem 0n mais 1 quando eu aplico del xi? Não. A resposta é não, porque na hora que você transforma ele, a derivada vai atuar também nos coeficientes de transformação. Tá? Então, só daria certo no caso em que os coeficientes de transformação são constantes. Tá? Então, quando isso ocorre? Por exemplo, quando você passa de um sistema de coordenadas, digamos, cartesiano para outro cartesiano, um sistema de coordenadas rodado, simplesmente, sistema XYZ, X', Y', Z'. Tá? Porque o ângulo de rotação é uma constante, ele não vai mudar, então essas derivadas aí, os coeficientes da transformação também vão ser constantes. Ok? Então esse é um exemplo, mas de maneira geral não. Então, como é que eu posso construir uma derivada que tenha, né, a lei de transformação correta, por exemplo, de um tensor de ordem 0, n mais 1? A gente vai generalizar isso, a gente vai ter que compensar isso, a gente vai ver mais tarde. Não é simplesmente essa derivada ordinária, mas sim uma derivada covariante. Tá? Okay. Só um detalhe, isso também é conhecido, esse tipo de expressão aqui, como regra do quociente. Tá? Então, dado um tensor aqui, 0, 1, por exemplo, o outro tensor aqui, 1, 0, A e B. Esses dois caras são conhecidos. Né? Como é que eu sei que esse K e J é um tensor? Então, se essa expressão for válida em todos os sistemas de coordenadas, né? Ou seja, isso na verdade é uma expressão que eu posso escrever sem índices. Ó. Sim? Se isso for válido para tudo quanto é sistema de coordenadas, é fácil, vou deixar de novo para você se divertir aí, provar que basta você abrir a transformação desse, você consegue mostrar que esse cara tem que se transformar exatamente, né, como os índices dizem aqui, ó, 0,2. Ele tem que ser um tensor do tipo 0,2. Tá? Ok, meio que óbvio, mas às vezes é válido em um sistema de coordenadas só, e aí quando você passa para o outro não é válido, mas eu não posso afirmar. Então, às vezes é só uma relação válida, como a gente diz, localmente, é só válido para aquele sistema em questão. Tudo bem? Ok? Então, um erro que muitos alunos cometem, eu mesmo, quando comecei a estudar isso, dá vontade de passar esse AJ para baixo aqui. Já achei quem é K e J. Não é verdade.
Ok? Isso aqui está sendo somado, pelo amor de Deus. Hein? Aqui é a primeira vez que a gente vê, dá vontade de dividir vetor. Não existe divisão de vetor. Tá? Okay? Isso aqui é um sistema linear. Você tem que resolver como um sistema linear qualquer. Tá? Nesse exemplo em questão, por exemplo, você tem 3 equações aqui. Por exemplo, para o i igual a 1, né? Você vai ter a soma aqui K11, né? Com A1, K12 com A2, mais K13 com A3, isso me dá uma equação, que é igual a B1. Aí a próxima expressão vão te dar, na verdade, 3 equações. Então, 3 equações. Esse objeto aqui, em princípio, tem 3 vezes 3, 9 variáveis, então, né? 3 equações, 9 incógnitas, não vai fechar, tá? Okay? Então, isso aqui vai ser um sistema, em princípio, indeterminado. Tá? Mas se você me der uma certa simetria, por exemplo, eu falo para você, não, o K é uma matriz antissimétrica. Né? Então, na verdade, só tem 3 entradas, aí você consegue resolver, por exemplo. Tá? Mas não vai passar, não existe essa história, né? Isso aqui é chamado de regra do quociente, mas não é um bom termo. Né? Não é para você passar dividindo nada, não. Tá? Você tem que resolver isso aqui. Caso apareça no exercício aí, ou você tem algum problema que relacione. Né? Aqui, na verdade, é simplesmente um problema de uma matriz vezes um vetor dando outro vetor. Tá? Uma equação recorrente em álgebra linear, por exemplo. Tá? Bacana. Ok. Aí o último assunto que a gente tem para falar são os pseudotensores. Na verdade, a gente basicamente está vendo só cartesianos aqui por enquanto. Tá? Eu estou escrevendo de maneira geral, mas a maior parte desses tensores aí, na verdade, são conhecidos como tensores cartesianos. Tá? Bom, tensores cartesianos, se a gente pensa só em sistemas de coordenadas cartesianas, se você simplesmente roda o seu sistema IJK para um novo sistema IJK, a orientação de Destroger não muda. Tá? Por exemplo, I versor J da K. Sim? Num sistema, se você inclinar esse sistema, então dar uma giradinha nele, é um novo sistema, então o meu I' vezes J' continua sendo K'. Então ele continua orientado, como muita gente fala, ao invés de ser a regra da mão esquerda aqui, pela regra da mão direita. Você vai rodar, né, do I para o J da o K. Tá? Mas existem transformações que são... elas não preservam a orientação do seu sistema de coordenadas. Por exemplo, a transformação de paridade. Se você transformar x em menos x, x menos x, y em menos y, z em menos z, né, você troca a orientação. Tá? Você acaba invertendo a regra. Né? Dá uma olhada aqui embaixo, por exemplo, o meu x1, né, novo, ele está ao contrário aqui. O meu x2 novo está ao contrário, o meu x3 novo está ao contrário. Então, se você fosse rodar do x1 para o x2, né, como você estava fazendo antes, dando x3, usando a regra da mão direita ou esquerda, que você achar mais divertido, dá ao contrário. Tá? Okay? Então, esse tipo de transformação ele troca a orientação do seu sistema de coordenadas. Então, isso é uma nova transformação, talvez você nunca tenha visto. Mas o que ele faz com um vetor, eu vou chamar de vetor verdadeiro ou vetor polar? Por exemplo, o vetor posição. Então, para nós, a gente está trabalhando com transformação passiva, o vetor é sempre o mesmo. Tá? Então, o vetor R, em ambos os sisteminhas aqui, o Destroger e o Lavoisier, o R é o mesmo. O que muda, né, são as componentes. Então, ele no espaço, a gente fala assim, geometricamente ele é o mesmo vetor, mas as componentes vão mudar de acordo aqui com essa lei de transformação. Né? Tá? O x1 vai virar menos x1 nesse novo sistema e assim por diante. Tá? Mas tem um vetor que, na hora que você faz essa transformação de paridade, que ele troca no espaço. Então a gente chama isso, na verdade, de vetor de mentirinha. Né? Não estou brincando. É um de pseudo-vetor, tá? Ou vetor axial. Okay? Um exemplo disso é o produto vetorial.
Porque se você trocar o sinal de um deles, trocar o sinal do outro, né, pense nas componentes. Tá? Então, as componentes permanecem inalteradas. Então, por exemplo, se esse vetor fosse 1, 1, 1, no outro sistema ele também vai ser 1, 1, 1. Tá? Mas é lógico que espacialmente ou geometricamente você vê que ele vira ao contrário. Ele se torna o oposto. Né? Exemplo disso em física é o produto R vetor P, aí, o produto vetorial, que é o vetor de momento angular. Tá? Então, o vetor de momento angular, por exemplo, ele é um cara que, se você trocar de um sistema levógero para destrógero e vice-versa, ele vai mudar no espaço, as componentes vão manter. Tá? Okay. E aí, um último exemplo, né? Então, esse é um pseudo-vetor. Ele é diferente do vetor verdadeiro, o vetor polar. Tá? E um último exemplo aqui é o pseudo-escalar. Então, digamos, o produto triplo. Né? Produto triplo, isso é um escalar. Então, você não vai pensar nele geometricamente no espaço. Tá? Mas se você trocar componentes aqui, então A por menos A, B por menos B, C por menos C, menos, menos, menos continua dando menos. Então, ele troca o sinal desse escalar. Um escalar não é esperado trocar sinal, certo? Um escalar é esperado que ele mantenha o valor. Por exemplo, o produto escalar, ele vai manter o valor. O produto escalar é um escalar de verdade, mas o produto triplo misto, né, ele está associado ao volume. Sim? Okay. Ele é um pseudo-escalar, ele troca de sinal. Tá? De maneira geral, quando você faz uma transformação, então os pseudos-escalares ganham um sinal aqui, simplesmente. Esse J aqui é um sinal. Né? O mais 1, menos 1, o pseudo-vetor também, mais 1, menos 1. O pseudo-tensor, a gente vai ver na próxima aula, um exemplo disso, do pseudo-tensor. Ele vai ganhar mais 1, menos 1. Então, a lei de transformação carrega, além da transformação usual de um tensor verdadeiro, ele tem um termo aqui, um sinal a mais. Tá? De maneira geral, se isso não for só um sinal, né, esse J é o jacobiano da transformação. No exemplo da paridade em questão, que você trocou x por menos x, y por menos y, z por menos z, né, esse jacobiano dá menos 1. Se eu trocasse só o x por menos x, por exemplo, né, continuaria dando menos 1. Se eu trocasse x por menos x e y por menos y, mas mantivesse o z, por exemplo, a orientação ia ser mantida. A transformação daria mais 1. Tá? Okay. Então, rotações sem reflexão, a gente chama isso de rotações próprias ou rotações puras, né? De maneira geral, ele sempre tem J igual a mais 1. Tá? Agora, refletiu uma vez, ganha um sinal de menos. Refletiu duas vezes, não ganha sinal nenhum, mais. Refletiu 3, na verdade é a transformação de paridade. Ele ganha um sinal menos, 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 não, menos 1. Tá? Transformações mais gerais, esse J não é simplesmente mais 1, menos 1. Okay? Esse J ele pode ser... ele não é unimodular. Tá? Ele pode ter um fator... por exemplo, na hora que você faz transformação de cartesianas para esféricas, por exemplo, esse J aqui você conhece, ele é R ao quadrado seno θ. Esse fator pode depender do ponto. Tá? Aqui eu estou meio que restringindo a sistemas de coordenadas cartesianos para outros cartesianos. Tá bom? Mas a lei de transformação segue essa expressão aqui. Gente, na próxima aula eu vou mostrar um exemplo do pseudotensor. Tá legal? Então tá bom. É isso aí. Tchau, tchau.